Zelensky diz que a Rússia será derrotada como o nazismo e muda a data do dia da vitória. Que Irão executa mais 2 opositores ao regime acusados de insultos ao profeta Maomé e promoção do ateísmo. Última semana da campanha eleitoral na Turquia, oposição atacada em Erzurum, Erdogan realiza mega comício em Istambul. O presidente da Ucrânia disse que a Rússia será derrotada como o nazismo foi. Declaração feita em dia de aniversário da rendição da Alemanha nazi às forças aliadas. O presidente quer que o dia 8 de maio passe a ser o dia da vitória contra o nazismo na Ucrânia, até agora comemorado a 9, como na Rússia. І щороку від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Na noite passada, a Rússia lançou uma série de ataques aéreos com drones e mísseis contra várias cidades ucranianas, nomeadamente a capital. As defesas aéreas da Ucrânia abateram 35 drones de fabrico iraniano em Kiev durante a noite. Na capital, 5 pessoas ficaram feridas por destroços de drones, de acordo com as autoridades ucranianas. O porta-voz da Força Aérea da Ucrânia disse aos média ucranianos que a Rússia disparou 8 mísseis da era soviética contra Odessa. Zurinat disse que alguns dos mísseis não atingiram os alvos. Depois de, no fim de semana, um homem sueco-iraniano ter sido executado por alegado terrorismo, as autoridades iranianas informaram agora que outros 2 prisioneiros foram condenados à morte, desta vez por blasfémia. Youssef Mered e Sadollah Fazelizadeh foram enforcados numa prisão no centro do Irão, acusados de insultar o profeta Maomé e promover o ateísmo. O Irão vive uma tendência crescente de execuções em que os condenados têm sido principalmente opositores ao regime religioso dos ayatollahs e minorias étnicas. No mês passado, um relatório das ONGs ocidentais revelou um aumento dramático da aplicação da pena de morte na República Islâmica. Só este ano já foram executadas 203 pessoas. Em 2022, 582 pessoas foram condenadas à morte, colocando o país em segundo lugar na classificação dos países que aplicam a pena capital. Desde abril, a sociedade iraniana está sob um controlo muito mais apertado do que antes da vaga de protestos. Nove meses depois da morte de Mahsa Amini, a revolta no Irão não tem o mesmo impacto internacional. Perseguidos pelas autoridades de Teherão, os contestatários do regime tiveram de se adaptar, mas a semente da mudança está plantada. Iranians, they have taken a step back and have stopped the very open protests that we saw at the end of last year. There is still the potential for a major uprising inside Iran. It's by no means over. A chamada Revolução Cultural entrou numa nova fase. Politicamente, começam a surgir alternativas ao regime instalado. Os analistas sublinham o impacto que podem ter a longo prazo. Il y a nombreux groupes politiques et d'opposition qui se sont déjà formés. Ils ont besoin visiblement du temps pour essayer d'entendre les positions des unes des autres et essayer d'aller peut-être vers une coalition pour éventuellement le renversement du régime ou le changement du régime. So what leaders in EU countries, but also the United States, they have done over the past months is sanction individuals that are responsible for the crimes committed, for the human rights violations committed inside Iran, which means their assets inside the European Union have been frozen and they are banned from entering the European Union. Ces sanctions sont très timides. Ces résolutions des puissances européennes et états-uniennes sont très timides encore. Et la raison principale peut-être est que pour l'instant, il n'y a pas encore d'alternative acceptée par la majorité des contestataires. A eficácia das sanções e a atenção internacional são questionadas. La guerre en Ukraine
si vous voulez, mobilise totalement les États occidentaux contre la Russie. Et par conséquent, l'Iran devient un enjeu, en quelque sorte, secondaire. Mas a contestação mantém-se. Para quem acompanha a situação no terreno, é apenas uma questão de tempo até novos protestos voltarem a ganhar dimensão nacional e impacto no exterior. The countdown of the regime started from the day they killed Mahsa, but it's just a question of how long time it will take. Iranian regime doesn't have any future, and I think they have acknowledged it, and I think the world should also acknowledge it. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, visitará a Europa esta semana, numa altura em que a China pressiona para atuar como mediadora na guerra na Ucrânia. Pequim revelou que Qin Gang terá reuniões com os homólogos da Alemanha, França e Noruega entre esta segunda e sexta-feira, sem revelar mais detalhes sobre o seu itinerário. A visita de Qin ocorre após várias visitas à China de líderes europeus, como o presidente francês e a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. O autocarro da campanha eleitoral do presidente da Câmara de Istambul foi atacado enquanto este discursava em Erzurum, o reduto do partido AKP de Erdogan. O autarca de Istambul, que se tornará vice-presidente se o líder da oposição ganhar as eleições na Turquia, discursava perante os apoiantes no cimo de um autocarro quando começou a receber uma chuva de pedras. 9 pessoas terão ficado feridas no incidente. No mesmo dia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan realizou o maior comício da sua campanha até à data, em Istambul. De acordo com algumas fontes, assistiram ao comício cerca de 1,7 milhões de pessoas. Erdogan apelou ao voto das bases muçulmanas conservadoras do partido, com mensagens contra a comunidade LGBT. A Turquia vota a 14 de maio. Erdogan enfrenta o maior desafio eleitoral das últimas 2 décadas. Turquia e Síria ainda recuperam dos terremotos que devastaram os 2 países já há 3 meses. A fúria da natureza provocou mais de 50 mil mortes na Turquia. Na vizinha Síria é mais difícil obter números fidedignos devido à guerra civil em curso. Ainda assim, estima-se que tenham perdido a vida mais de 7 mil pessoas. This is an area that has, been under conflict for over a decade now. And I think what's really key to remember is that it's almost impossible to separate the needs which existed in northwest Syria before the earthquake from really after the earthquake. Even before the earthquake, at least 4.1 million people in northwest Syria, which is around 90% of the population, were reliant on humanitarian aid to meet their most basic needs. This is also an area that has a huge population of internally displaced persons, many of whom are living with very real physical and mental scars of over a decade of conflict and who have been displaced multiple times already, even before this earthquake. Mais de 100 mil edifícios ruíram na Turquia e muitos apontam o dedo ao governo pelas facilidades concedidas na atribuição de licenças de construção e que permitiram aos empreiteiros contornar as leis de segurança. De acordo com o relatório das Nações Unidas, 3 milhões de turcos foram deslocados, mas cerca de 1/5 está agora a regressar. We see a lot of displacement in the north of the country and Izmir, Ankara, Istanbul, Konya, and we can track that as UNICEF in a very precise way, especially because we follow the enrollment of children in schools. And definitely there is an hope that a new job could be created also during the reconstruction process. A reconstrução, estimada em 90 mil milhões de euros, tem sido condicionada pelas eleições presidenciais de 14 de maio, onde Recep Tayyip Erdogan enfrenta Kemal Kılıçdaroğlu. Quem for eleito terá problemas humanitários para resolver com caráter urgente, mas o apoio psicológico e social para as vítimas nos próximos anos pode revelar-se igualmente importante. Vitória para a direita ultraconservadora no Chile, que terá a tarefa de redigir um novo projeto de Constituição para substituir o texto herdado da ditadura de Augusto Pinochet. O Partido Republicano, classificado de extrema-direita e oposto desde o início a uma reforma da Constituição, venceu com 35% dos votos as eleições deste domingo para escolher os 50 membros do Conselho Constitucional. A coligação de esquerda que apoia o governo de Gabriel Boric
ficou-se pelos 29% dos votos. Em setembro do ano passado, os chilenos já tinham rejeitado maioritariamente em referendo uma primeira proposta para uma nova Constituição que deveria instaurar novos direitos sociais em áreas como a educação, saúde, alojamento ou reconhecimento dos povos indígenas, bem como o direito ao aborto. Os festejos da coroação de Carlos III continuam no Reino Unido e no domingo foi dia de um grande concerto no Castelo de Windsor, com estrelas planetárias da música e do cinema. Durante o concerto a que assistiram cerca de 20 mil pessoas, o príncipe William prestou homenagem ao rei, seu pai, afirmando ter muito orgulho nele. Pa, we are all so proud of you. And I also want to express my pride and gratitude for the millions of people who serve in the forces, in classrooms, hospital wards and local communities. I wish I could mention you all. Your service inspires us, and tonight we celebrate you too. I commit myself to serve you all, King, country and Commonwealth. God save the King. O fim de semana prolongado da coroação continua esta segunda-feira com o chamado Big Help Out, ou Grande Ajuda, cujo objetivo é utilizar o voluntariado para aproximar as comunidades e criar um legado de voluntariado duradouro no Reino Unido a partir deste fim de semana da coroação.